E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu defini com vocês, dois aspectos ainda para a gente fechar aqui, porque eu quero entrar na matéria de bens públicos já, né? Primeiro, responsabilidade por ato jurisdicional. A regra inicial é a irresponsabilidade. A princípio, o Estado não responde por ato judicial. A decisão judicial é recorrível e não indenizável. Então, se você não gostou, recorra. Num primeiro momento, essa decisão judicial, ela não é passível de indenização. As decisões judiciais típicas no âmbito civil não ensejam direito à indenização. A princípio, a regra geral é essa. Não há dever de indenizar em virtude de decisão judicial. As decisões judiciais não são indenizáveis, tá? Tem exceção, claro. E a exceção é porque, assim, a decisão judicial, inclusive, conserva uma parcela da soberania estatal e, a princípio, não gera indenização. A exceção é constitucional. O artigo 5º, inciso 75 da Constituição, ele prevê expressamente que o Estado indenizará aquele que ficar preso por erro judicial e aquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença. A prisão além do tempo fixado em sentença é ato administrativo. Beleza. Mas a prisão por erro judicial, ela configura a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional. Então, a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional, ela se apresenta nessas situações em que a gente fala de uma decisão judicial equivocada que gere prisão. A ideia é mais ou menos a mesma que a gente está conversando todo o tempo. Aplicar uma pena privativa de liberdade é um risco que o Estado assume. Privar a liberdade das pessoas é arriscado. No momento que o Estado assume o risco de privar a liberdade das pessoas como forma de penalizá-las, ele acaba se submetendo a uma responsabilidade por todos os danos que decorram desse risco que ele assumiu. Ele assume o risco e ele responde objetivamente pelos danos decorrentes desse risco assumido por ele. A ideia é de que o Estado terá responsabilidade objetiva por todos os danos decorrentes desse risco. Preste atenção quando eu não estou falando em dolo, eu estou falando em erro. É critério objetivo. O erro judicial que gere prisão gera responsabilidade do Estado. Então, trata-se de um critério objetivo. A prisão decorre do erro judicial. Decisão equivocada, responsabilidade objetiva do Estado. Então, a decisão errada que gerou prisão gera responsabilidade objetiva do ente público, tá? O Estado responde objetivamente pelas situações de prisão decorrente de erro judicial. Pessoal, só tome cuidado com alguns detalhes. Não é a prisão de inocente. Porque, por exemplo, o sujeito foi absolvido no final do processo, mas antes ele sofreu uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. As prisões cautelares têm fundamentos específicos. Então, ele teve uma prisão preventiva porque foram cumpridos aqueles requisitos de prisão preventiva estabelecidos na lei. O fato dele ser absolvido ao final do processo não impede esse cumprimento desses requisitos de prisão preventiva, tá? Então, essa ideia de que a prisão preventiva gera uma indenização porque ele foi absolvido no final do processo não é verdade. A ideia é de que ele será responsabilizado, o Estado, se a prisão decorrer de um erro judicial. Então, decisão judicial equivocada que ensejou dano, o Estado responde. Bacana? Beleza. E a responsabilidade por ato legislativo. Quando eu falo de ato legislativo, eu estou falando de lei em sentido formal e material, né? Porque aquela lei de efeitos concretos, que é considerada lei em sentido formal, porque é feita pelo legislativo, mas é um ato, né, materialmente falando, porque é um ato concreto, essa lei de efeitos concretos, para fins de responsabilização, ela é um ato administrativo. Então, quando eu falo de ato legislativo, eu estou falando de lei em sentido formal e material. É a lei propriamente dita. A ideia é de que a lei feita pelo legislativo, com a sanção do executivo e editando normas gerais e abstratas. Nesse caso, a regra também é a irresponsabilidade. A princípio, o Estado não responde em virtude de lei, né? A lei, ela não causa danos específicos a ninguém.
é possível que um ato administrativo que decorra dessa lei enseje dano. Então, existe essa possibilidade de um dano decorrer de um ato que se baseou na lei, mas a lei em si, ela não gera dano. Então, a princípio, o Estado não responde por lei, por ato legislativo. A lei propriamente dita, ela não enseja o dever de indenizar do Estado. Tem exceção, muito mais doutrinária do que prática, mas sim, tem. A doutrina costuma dizer para a gente o seguinte: o Estado responde por ato legislativo desde que a lei cause um dano direto a alguém e, requisitos cumulativos, se essa lei que causa um dano direto a alguém, ela for declarada inconstitucional pelo STF. Então, a lei declarada inconstitucional pelo STF e que cause um dano direto a alguém, gera responsabilidade do Estado por ato legislativo. Essa é a ideia. Então, imagine uma lei que reduz a remuneração de uma carreira. Essa lei é inconstitucional. E se o STF declarou a inconstitucionalidade dessa lei, que reduziu a remuneração da carreira, a lei em si causou um dano aos servidores da carreira, né? Essa redução remuneratória, ela causou um dano direto aos servidores dessa carreira. Então, nesse caso, se a lei causa um dano direto a alguém e ela é declarada inconstitucional, o Estado responde em virtude dessa lei. Beleza? Ótimo. Fechando a matéria de responsabilidade civil, a gente pode seguir para tratar de bens públicos, né? É um tema que não cai com tanta frequência, cai em prova, tá? É por isso que a gente vai estudar, porque de vez em quando aparece numa prova, numa questão de primeira fase, numa questão de segunda fase, eles vão alternando um pouquinho. Não é tão cobrado como a matéria de responsabilidade civil. Responsabilidade civil do Estado realmente entra aí junto com serviços públicos e agentes públicos, entra naquelas matérias mais cobradas da prova da OAB. Mas o tema de bens públicos é um tema importante, é um tema relevante e a gente vai trabalhar em cima dele, tá? E aí, quando eu converso com vocês acerca de bens públicos, eu tenho um primeiro problema já no conceito. O conceito de bens públicos, para mim, já é um problema para a gente trabalhar. Por quê? Quando eu trato acerca de bens públicos, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a doutrina tradicional foi superada com o Código Civil de 2002 no que tange a conceituação. A doutrina tradicional dizia o seguinte, não precisa anotar não, presta atenção em mim. A doutrina tradicional dizia, quando a gente fala de bens públicos, né? São bens públicos os bens das... Não anote. São bens públicos os bens das pessoas de direito público e também são bens públicos os bens das pessoas de direito privado atrelados à prestação de um serviço. Então a doutrina dizia, são bens públicos os bens das pessoas de direito público e são bens públicos os bens das pessoas de direito privado, desde que estejam atrelados à prestação de um serviço público. Essa era a ideia. Porque o que se buscava aqui não era proteger e não é proteger o proprietário do bem, né? A intenção é proteger o cidadão que usufrui desse bem. Então não faz sentido que o ônibus de uma empresa concessionária possa ser penhorado. A empresa é privada, mas os cidadãos usam esse meio de transporte. Então, se você penhora, você causa um prejuízo à coletividade muito maior do que a impenhorabilidade que seria imposta a ele, tá? Por isso, a doutrina era tão abrangente em relação ao conceito de bens públicos. No entanto, o artigo 98 do Código Civil de 2002, o artigo mais desaforado que eu conheço, acabou com esse entendimento tão amplo. Porque o artigo 98 estabelece que são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. É isso que diz o Código Civil. São bens públicos os bens das pessoas de direito público e todos os outros bens são privados. Pouco me importa a quem pertençam. A ideia é de que os bens das pessoas de direito público são bens públicos e todos os outros bens são privados. Não me interessa a quem eles pertençam. O que eu estou lhe dizendo, pessoal, é que a definição de bem público tomou por base a titularidade do bem e não a destinação.
Então a destinação desses bens deixa de ser relevante e o conceito de bem público toma por base a titularidade do bem. É bem público somente o bem pertencente a uma pessoa jurídica de direito público. Se ele pertence a uma pessoa de direito público, ele é bem público. Se ele pertence a uma pessoa de direito privado, ele é bem privado. E ponto final. Só que a gente precisa fazer uma interpretação cuidadosa do Código Civil. Você não pode ler o Código Civil como que lê um romance de Sabrina, né? Sabrina é antigo, em, sei lá, 50 tons de cinza. Tá velho já. Mas o fato é que você precisa ler um Código Civil dentro da estrutura do ordenamento jurídico. E é por isso que a doutrina começou a dizer para a gente o seguinte: são bens públicos, os bens das pessoas jurídicas de direito público, isso é fato, e ninguém discute. Mas os bens privados que estejam atrelados à prestação de um serviço público gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Então, são bens públicos os bens das pessoas de direito público. Entretanto, os bens privados que estejam atrelados à prestação de um serviço público gozam de todas as garantias inerentes aos bens públicos. A ideia é essa. Bens públicos são somente os bens das pessoas jurídicas de direito público. Os bens privados que estejam atrelados à prestação de um serviço público, esses gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Ok? Beleza. E aí, o artigo 98 do Código Civil define, então, esses bens públicos, e aí se a prova te perguntar sobre bens públicos, como os bens pertencentes às pessoas de direito público interno. E ponto final. Já que a titularidade foi o único critério utilizado para conceituar bens públicos, a destinação, ela se baseia em outros critérios. A destinação vai gerar uma classificação dos bens. Então, o que define se é bem público ou não é a titularidade, mas a classificação dos bens toma por base a sua destinação. E aí, no que tange a sua destinação, os bens podem ser bens de uso comum do povo, podem ser bens de uso especial e podem ser bens dominicais ou dominiais, né? Dá no mesmo. Então, no que tange a sua destinação, nós temos os bens de uso comum do povo, nós temos os bens de uso especial e nós temos os bens dominicais. Dominicais ou dominiais é a mesma coisa. Os bens de uso comum são aqueles bens que o Estado conserva com a finalidade de serem utilizados pelas pessoas em geral, tá? Então, bens de uso comum do povo são aqueles bens que são utilizados pela sociedade como um todo. A finalidade pública desses bens é a utilização por toda a coletividade. Então, praças, ruas, praias, são bens de uso comum. Eles existem com a finalidade de serem utilizados pela coletividade, pelas pessoas em geral. Isso é um bem de uso comum do povo. Esse bem de uso comum do povo é um bem que o Estado utiliza com a finalidade de destinação pública mesmo, né? A ideia é de que esse bem é destinado para a utilização da sociedade. A princípio, a utilização comum, ordinária desses bens, depois você vai entender a diferença, mas a utilização ordinária desses bens não depende de consentimento do Estado. Você pode passear na praia, andar na calçada, livremente, né? A utilização comum desses bens é livre. Esses bens, eles são utilizados pela população livremente, porque eles são conservados para isso. A finalidade pública deles é a utilização pelas pessoas em geral. Então, esses são os bens de uso comum. Praças, ruas, praias e tudo mais. Os bens de uso especial, não. Os bens de uso especial são aqueles bens que o Estado conserva com uma finalidade pública específica. Então, sempre que você pensar em um bem de uso especial, vai pensar em um bem que o Estado conserva com uma finalidade pública específica, definida no próprio ato, tá? Então, por exemplo, o sujeito vai entrando na repartição, você diz, senhor, não pode entrar, né? Aí ele entra, ignorante. Eu entro porque é pública. Você não está na cadeira do prefeito. Eu sento, é pública, né? Nem todo bem público é de utilização pública. E aí, os bens de uso especial são aqueles bens que o Estado conserva com uma finalidade pública específica. Não são bens de destinação pública. Então, o prédio de uma repartição, um carro oficial,
que o servidor vai utilizar para cumprir mandados e prestar o serviço. Enfim, esses são os bens de uso especial. São bens que são utilizados pelo Estado com uma finalidade pública especificada no próprio ato. O próprio ato define a finalidade para a qual esses bens serão utilizados. Então, são bens de uso especial. Eles existem com a finalidade de serem utilizadas pela administração especificamente, tá? E temos os bens dominicais. Bens dominicais são aqueles bens que não têm destinação pública. Claro que é público, porque a gente combinou que para ser bem público, o que importa é a titularidade. Então, esse bem, dominical ou dominial, ele pertence a uma pessoa jurídica de direito público interno. Por isso ele é público, mas ele não tem nenhuma finalidade pública atrelada a ele. Então, uma terra devoluta de um Estado, são bens dominicais, bens dominiais. São bens que o Estado possui, ele é proprietário, titular de direito real, mas ele não dá destinação, finalidade pública a esse bem, tá? A partir de agora, os bens que têm destinação pública, seja de uso comum ou de uso especial, nós vamos chamar de bens afetados. Então, são bens atrelados ao interesse público, bens afetados a uma utilização de interesse público. Então, esses bens que têm destinação pública específica, nós vamos chamar de bens afetados. Por sua vez, em sentido contrário, os bens que não têm nenhuma espécie de destinação pública, nós vamos chamar de bens desafetados. Então, os bens desafetados são aqueles que não estão destinados ao interesse público de nenhuma forma. Então, nós temos os bens afetados, aqueles destinados à utilização de interesse público, e os bens desafetados, aqueles que não estão atrelados a nenhuma utilização de interesse público. Beleza. Só que isso não é estanque. Ou seja, o bem que tem destinação pública pode deixar de ter. E o bem que não tem destinação pública pode passar a ter. É o que nós vamos chamar de afetação e de desafetação de bens. Então, afetar o bem é dar destinação pública a um bem que não tinha. Isso é afetação. Então, sempre que você pensar em afetação, afetar o bem é dar uma destinação pública ao bem que não tinha. O bem não tinha essa destinação pública, então se afetou ele, se deu a ele essa destinação pública. E desafetar, obviamente, é retirar a destinação pública do bem que tinha. A afetação, ela é livre. Eu estou lhe dizendo que essa afetação pode ser feita por lei, pode ser feita por ato administrativo, mas ela pode se dar pelo simples uso. Atos de particulares, o simples uso de um bem, a simples utilização no interesse público já afeta o bem. Não é eficiente o Estado possuir bens não afetados, né? Por isso, a legislação e a doutrina facilitam a possibilidade de afetação. A afetação pode se dar por ato de particular, por ato administrativo, por lei, pelo simples uso. O simples fato de se utilizar o bem no interesse público já afeta o bem. Agora, a afetação pode se dar pelo simples uso, mas a desafetação, ela não pode se dar pelo simples desuso. Não é possível desafetar o bem pelo simples fato de não se utilizar esse bem no interesse público. Então, a afetação pode decorrer do simples uso, mas a desafetação, ela não pode decorrer do simples desuso. A não utilização do bem por si só não desafeta esse bem, tá? A doutrina costuma dizer que essa desafetação é feita mediante lei ou mediante ato administrativo. Então, é possível que haja uma lei desafetando determinado bem público e é possível que essa desafetação também decorra de um determinado ato administrativo. Então, a desafetação pode ser feita por lei, a desafetação pode ser feita por ato administrativo, tá? Agora, em se tratando de bens de uso especial, aí, nesse caso, a desafetação pode se dar por fatos da natureza. Exatamente. É possível que um fato da natureza impeça a utilização desse bem de uso especial na destinação pública. Exemplo, vamos lá. Imagine um prédio público de uma escola que sofre um incêndio ou uma enchente, destruiu, caiu, quebrou. Não tem como ser usado. Então, nesse caso,
a gente está diante de um fato da natureza alheio à vontade da administração que desafetou o bem. Os bens de uso especial podem ser desafetados por fatos da natureza. Quer um exemplo de prova? Vamos lá. É porque assim, eles não vão te perguntar o conceito. Eles vão trazer um caso concreto. Era uma questão de prova da OAB, primeira fase essa, que dizia assim, houve um incêndio numa biblioteca pública e esse incêndio destruiu uma grande parte do acervo da biblioteca, tornando ela inutilizada. E aí perguntava acerca da possibilidade de alienação. Daqui a pouco a gente vai ver que os bens dominicais, né, os bens desafetados, aqueles que não têm destinação pública, eles podem ser alienados. Então, existe a possibilidade de alienação dos bens dominicais. Aí, a maioria dos alunos marcou o quê? Não pode haver alienação, porque a biblioteca é um bem de uso especial e a desafetação só pode se dar por lei ou ato. Não. Como se trata de um bem de uso especial, o incêndio que destruiu o acervo da biblioteca e tornou ela impossível de ser utilizada como biblioteca, desafetou esse bem. E aí, em virtude dessa desafetação, ela se tornou um bem dominical e já poderia ser alienada. Era o gabarito da questão, né? Então, preste atenção que é isso que eles fazem, um caso concreto. E aí eu estou lhe dizendo que no caso concreto, os bens de uso especial podem ser desafetados por fatos da natureza que lhe impeçam a utilização. Ok? Beleza. Vamos lá. Com isso entendido, a gente vai conversar acerca das características, né, das garantias inerentes aos bens públicos. O que acontece? Os bens públicos possuem algumas garantias que não estão presentes nos bens particulares em geral. Claro que aqueles bens privados particulares que estejam atrelados à prestação de um serviço público gozam dessas garantias inerentes aos bens públicos, né? A gente já conversou que essas garantias vão se estender também aos bens privados atrelados à prestação do serviço. Mas a ideia é de que essas características ou garantias dos bens públicos decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, em virtude dessa supremacia, o bem público possui algumas garantias, algumas prerrogativas que não se apresentam nos bens privados genericamente considerados, né? Nos bens privados em geral. Essas garantias são características que tornam o bem público peculiar, tá? A primeira delas, põe aí para mim, impenhorabilidade. Primeira garantia que eu queria conversar com vocês é a impenhorabilidade. Bens públicos são impenhoráveis. Perfeito. Ó, o que é penhora, né? Vamos começar pensando sobre isso. Quando eu digo a vocês que os bens públicos são impenhoráveis, eu lembro que a penhora é a constrição judicial de bens. Então, numa execução contra um determinado devedor, se esse devedor não paga o débito, os bens desse devedor podem ser penhorados e, posteriormente, irão à asta pública judicial, leilão ou praça. Então, a penhora, ela está presente em bens privados, mas ela não é possível para bens públicos. Então, numa execução contra a fazenda pública, não se pode determinar a penhora de bens públicos como forma de garantia do juízo. Primeiro, porque não precisa. O Estado é solvente. Ele garante o juízo nas ações e execuções contra ele com o seu próprio orçamento, né? O Estado é uma pessoa solvente. E o orçamento do Estado é quem tem como garantir o juízo das execuções propostas em face dele. Claro, o Estado é solvente, ele garante o juízo com o seu próprio orçamento e na hora de pagar, ele vai ter que respeitar uma ordem cronológica. A ideia do precatório é somente para dar tempo de inserir em orçamento e de respeitar uma ordem cronológica para não pagar primeiro quem eu quero, né? Eu respeito uma cronologia de pagamento. Mas o fato é de que não há necessidade de penhora de bens para garantia do juízo, porque o Estado é solvente e ele garante o juízo com o orçamento público. Mas, ó, mesmo que precisasse permitir que se tire um bem pertencente a toda a sociedade para satisfazer o direito de um credor, é uma verdadeira supremacia do interesse privado sobre o público. Não faz sentido que eu possa tirar um bem de toda a sociedade para satisfazer o direito
de um credor. Isso não é razoável. Não é razoável que eu possa retirar o bem que pertence à sociedade e satisfazer o direito de um credor. É a supremacia do interesse privado sobre o público. Eu estou mudando tudo, né? Então, a princípio, os bens públicos são impenhoráveis. Não se admite a penhora de bens públicos, não se admite a constrição judicial incidente sobre esses bens, tá? Além da impenhorabilidade, também os bens públicos são não oneráveis. A segunda garantia que eu quero que você anote aqui é a não onerabilidade dos bens públicos. O que é a não onerabilidade? Eu estou lhe dizendo que esses bens públicos não podem ser onerados com direitos reais de garantia. Então, a gente viu que não podem sofrer constrição judicial e agora eu estou lhe explicando que eles não podem sofrer constrição extrajudicial. Não é possível que esse bem público seja onerado com um direito real de garantia sobre ele. Então, bem público não se submete a penhor, hipoteca, anticrese, né? Os direitos reais de uso, sim. Direito de uso, usufruto, tudo isso pode incidir sobre bens públicos, mas os direitos reais de garantia, nem pensar. Então, esses bens públicos são não oneráveis. Eles não se submetem aos direitos reais de garantia. Penhor, hipoteca, anticrese não incidem sobre bens públicos. A não onerabilidade é justamente isso. O Estado, ele não pode assumir um débito e entregar um bem público como garantia real desse débito, tá? Eu não ia poder executar mesmo essa garantia, né? Então, se eu não poderia executar a garantia, eu não posso sequer incluir a garantia no bem. Eu não posso sequer constringir o bem com essa garantia real. Então, bens públicos são não oneráveis, porque sobre esses bens não é possível a incidência de direitos reais de garantia. Então, os bens públicos não se submetem a penhor, hipoteca, anticrese, direitos reais de garantia não incidem sobre bens públicos. Os bens públicos não podem ser onerados com direitos reais de garantia. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Além da impenhorabilidade, né, a impossibilidade de constrição judicial, e além da não onerabilidade, que é a impossibilidade de constrição extrajudicial de incidência de direitos reais de garantia, também é característica inerente aos bens públicos a imprescritibilidade. E aí, quando eu falo de imprescritibilidade, eu estou falando de prescrição aquisitiva. Isso. A imprescritibilidade diz respeito à prescrição aquisitiva de bens, que é a uso capião. Então, no momento que eu lhe digo que o bem público é imprescritível, eu estou lhe dizendo que não é possível a incidência, não é possível a realização de uso capião sobre um bem público. A aquisição de um bem público por uso capião não é possível. A posse mansa e pacífica de um bem público por um particular não enseja aquisição de propriedade, ainda que ultrapassado todo o prazo que o direito civil determina. Vamos lá. Quando eu falo de impenhorabilidade, não onerabilidade, imprescritibilidade, isso vale para quaisquer bens públicos, mesmo os bens dominicais. Em relação à imprescritibilidade, a gente tem até uma súmula, que é a súmula 340 do STF, porque houve uma discussão mais ampla em que se chegou a defender que os bens dominicais não afetados ao interesse público poderiam ser usucapidos. Nada feito. O entendimento hoje é de que não se admite a uso capião de bens públicos, e aí não me interessa se eles são dominicais, de uso comum, de uso especial, enfim, se é bem público, não pode ser usucapido. A uso capião, ela não pode incidir sobre bem público, a posse mansa e pacífica sobre um determinado bem não enseja aquisição de propriedade. E quando eu falo que não pode haver uso capião, isso abrange também aquelas uso capiões especiais, constitucionais, rural, urbana, tudo. Não pode, tá? Na verdade, o STJ tem ido além. O STJ vem dizendo pra gente que não é que a posse mansa e pacífica não enseja aquisição de propriedade. Na verdade, é que a utilização contínua de um bem público por um particular sequer induz posse. Trata-se de mera detenção. Isso caiu numa prova de segunda fase. Perguntava se ele teria direito de retenção das benfeitorias.
Não tem, porque ele não é possuidor. Eu sempre digo isso em sala, ele não é possuidor. Quem utiliza um bem público sem justo título é mero detentor do bem. Então ele não tem direito à retenção, indenização de benfeitorias, nada disso. Não há sequer posse, quanto mais aquisição de propriedade, tá? Por fim, além dessas três características, a doutrina falava em inalienabilidade. Hoje, a gente fala de inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. Então, inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada, por quê? É possível alienar os bens públicos? Sim, desde que respeitadas as condições estabelecidas na lei, que a gente conversa daqui a um minuto. Sai daí não.